Vamos ao tópico então de genética do câncer, né? Um tópico aí bastante interessante, onde vamos estar vendo um pouco da epidemiologia dessa patologia, dessa doença genética e também o que leva, né, a desenvolver, como chega a desenvolver esta patologia. Então, com relação à Organização Mundial de Saúde, né, ela diz que quase todas as famílias do mundo serão ou são, né, na verdade já são afetadas pelo câncer de alguma maneira. Aproximadamente 14 milhões de novos casos são registrados por ano globalmente, e a OMS calcula que essas notificações devam subir até 70% nas próximas 2 décadas. É uma patologia que, assim, se a gente for comparar ano a ano, é uma patologia que a gente só observa subir, aumentar os níveis, né, de incidência, os números sempre aumentando. Ainda, né, a Organização Mundial de Saúde diz que o câncer está entre as 4 principais causas de morte prematura, ou seja, antes dos 70 anos de idade, na maioria dos países. Esses dados, né, isso foi publicado agora em maio pelo INCA, esses dados epidemiológicos aqui, e então também confirmando que em 2018, 9,6 milhões de óbitos ocorreram por motivo desta patologia, que é o câncer. A maioria ocorre em países de rendas baixa ou média. Um terço dos óbitos tem relação com os comportamentos de risco. Quais seriam esses comportamentos de riscos? Altos índices de gordura corporal é um fator de risco para o surgimento do câncer. Baixa ingestão de frutas e de verduras, falta de atividade física, o fumo, o cigarro e o consumo de álcool. Então, a gente vai estar vendo aqui que o porquê, né, desses comportamentos aqui serem importantes nessa questão do surgimento do câncer. O uso do tabaco, que é o cigarro, o fumo, é o principal fator de risco para o aparecimento de tumores malignos, causando 22% das mortes por câncer. Acredita-se que se o cigarro, o tabaco fosse, né, sumisse da face da Terra, quase 50% dos cânceres seriam evitados. Então, é realmente um fator, né, assim, bastante importante. Aqui está falando em mortes, né, mas não só mortes, pensando na questão do surgimento, aí é onde, né, já ouvi dizer mesmo que se, já li em alguma fonte, não me lembro agora de onde, mas que se o cigarro fosse exterminado do planeta, quase 50% dos tumores não existiriam. Então, para a gente observar como realmente é um fator de risco, é um fator ambiental aí bastante preponderante no surgimento do câncer. Infecções também por hepatite, né? Hepatite B ou hepatite C, a própria presença do vírus, do papilomavírus humano, o HPV, podendo causar câncer cervical, e fatores genéticos também podem estar associados aos casos. Então, tanto infecções aí, né, causando vírus, aí causando, modificando alguns genes, né? Nós vamos ver como, podendo levar ao surgimento do câncer. Já existem, claro, né, que é uma patologia sempre de alvo de estudo, de grande interesse de estudo, de tratamento. Então, já existe progresso nessa prevenção, no tratamento, nos cuidados paliativos desta patologia. Mas os acessos ainda e a esses avanços é desigual. Porque a gente sabe, né, que os avanços acontecem principalmente nos países de maior aporte financeiro, de maior renda, e também quem terão aí maior acesso a esses tratamentos, aos cuidados, né, aos processos a prevenção, seria realmente, e ainda é, os, né, de classe financeira melhor. Então, em muitos países, o câncer é diagnosticado tardiamente, o que é realmente preocupante, porque o câncer é uma patologia que, se diagnosticada de forma precoce, tem cura, né? Então, realmente, detectar de forma tardia é prejudicial.
O tratamento é caro ou inacessível e serviços paliativos às vezes não estão disponíveis em muitos países. O que vem ser então esses tumores? O que a gente vai chamar mesmo de câncer? Tá? Então, neoplasia, que seria um novo surgimento, um novo crescimento, ou também chamado de tumor, ainda nem estamos falando da palavra câncer, é uma coleção de distúrbios, né, que vão resultar num crescimento celular descontrolado. Então, vai haver ali um crescimento, realmente, um ciclo celular descontrolado, e ele pode ser benigno ou maligno. O que a gente chama de câncer mesmo é o que seria o maligno. O benigno a gente não chama de câncer, então a gente chamaria de tumor benigno, uma neoplasia benigna. Agora, quando se determina câncer, aí realmente o mais correto é já estar tratando do tumor maligno. Então, realmente é um problema de saúde pública mundial, até pelo fato, como eu disse, vem crescendo a cada ano aí a prevalência, o surgimento desta patologia. O câncer, ele é caracterizado como uma doença genética. Por quê? Vai ser algum erro em algum gene, né, que vai perder aí sua função, vai ganhar função nova e vai surgir essa patologia. Então, realmente é caracterizado como uma doença genética, porque está nos genes, essa alteração vai estar realmente no genoma. Olha aqui um fator que é bastante interessante e foi o que eu disse, porque que a gente ia entender, porque que o estilo de vida, né, aqueles fatores de risco, que é bem dizer, pode-se dizer que é do nosso dia a dia, eram tão importantes. Porque 95% do surgimento do câncer tem causas adquiridas do meio ambiente ou do estilo de vida. Então, 95% dos cânceres são adquiridos no decorrer da sua vida, em algum momento, ou com acúmulo aí de mutações, ou com você em contato com carcinógeno, né, de forma muito contínua por vários anos. Então, realmente, o estilo de vida é muito preponderante na questão do surgimento do câncer, porque apenas 5% dos cânceres são hereditários, ou seja, apenas 5% dos cânceres é porque a pessoa realmente nasceu já com alteração nos genes importantes que desenvolvem o câncer. Mas 95% não nasceram com estes genes, né, com esses genes importantes aí relacionados ao ciclo celular, que vão levar a um descontrole. Então, o que mostra que 95% foi adquirido em algum momento da vida do indivíduo, certo? Seria aquelas que a gente está vendo mutações somáticas. As mutações germinativas, apenas 5% são responsáveis pelo surgimento do câncer. 95%, então, o indivíduo não nasce. Esse fator é muito importante. Não é só o câncer, assim, existem outras patologias, como o ALS, né, também a esclerose lateral amiotrófica. Ela é só 10% também de fator genético, ou seja, hereditário, 90% do surgimento é esporádico, ou seja, muitas patologias vão surgir no decorrer da nossa vida, né? Aqueles genes importantes, aqueles genes ali responsáveis por alguma função importante, vão sofrer alterações e sofrem alterações como? Em contato com mutágenos, em contato aí com os agentes físicos, químicos e biológicos que podem levar a alteração nos genes e que levam ao surgimento da patologia. Então, qual seria a base genética do câncer? São mutações gênicas, né? Acabei de dizer, são mutações gênicas que podem ser induzidas ou hereditárias, mas vimos que o fator hereditário é muito pequeno, é a menor proporção, apenas 5%. Algumas literaturas ainda trazem de 5 a 10% sendo hereditária e de 90% a 95% sendo esporádica, induzida, adquirida em algum momento da vida. Então, onde vai acontecer? Em genes importantes, genes aí envolvidos na manutenção daquela célula, na manutenção do genoma, né, no crescimento celular regulado. Então, realmente são genes aí importantes. São eles as classes oncogenes, genes supressores de tumor e genes de reparo do DNA. Então, pode ver que são todos aí genes, nós vamos ver o que são os oncogenes, são genes importantes, né, aí na manutenção da célula, na manutenção do genoma e na questão aí de reparar também o próprio DNA.
Esses, né, genes são importantes e essas mutações gênicas, quando acontecem nessas classes de genes, vai levar a uma desregulação do ciclo celular. Se desregula o ciclo, vai haver uma proliferação celular descontrolada. Se o ciclo está descontrolado, começa a proliferar de forma descontrolada. E esse descontrole nessa proliferação é onde vai surgir ali os tumores ou uma neoplasia, que se for maligno, é o que a gente chama de câncer. E como é que sabe se ele é benigno ou se ele é maligno? Nós também vamos definir. Então, tipos de câncer versus países ricos ou países pobres, foi o que eu disse, né? Questão de volume de recursos financeiros. Tem países que têm menos recursos financeiros e tem países que têm mais recursos financeiros. Então, países com volume de recursos financeiros, os principais tipos de câncer são pulmão, mama, próstata e cólon. Em países com médio e baixos recursos, baixo recurso financeiro, os principais são estômago, fígado, cavidade oral e colo do útero. Então, olha só, aqui vai estar realmente relacionado à questão de, além de recurso financeiro já traz questão de saúde pública, né? Já traz questão de alimentação, de hábitos alimentares, cada país tem seu hábito alimentar. Então, questão de industrialização, né? Quanto mais industrializado, a questão aí, às vezes, maior chance de câncer de pulmão, mama e próstata, questão hormonal, alimentação muito associado, cólon também, alimentação, estômago, alimentação, só que aí vai ser tipos diferentes, né? Países de baixos e médios recursos, estômago, às vezes por uma má qualidade de alimentação, fígado também, cavidade oral, pode ver tudo associado aí a essa questão, né? A gente pode bem linkar com a questão da alimentação, colo do útero, como vírus, causando aí câncer de colo do útero. Então, para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020 até 2022 aponta aí que ocorrerá, né, ou ocorrerão 625 mil casos novos de câncer a cada ano, 450 mil excluindo os casos de câncer de pele não melanoma. O câncer de pele não melanoma vai ser o mais incidente. Então, essas estimativas sempre traz, né, retirando aí o câncer de pele não melanoma, porque ele é o mais incidente. Seguido pelos cânceres de mama e próstata, cólon e reto, isso no Brasil. Então, retirando o câncer de pele não melanoma, né, os mais incidentes seriam, ou serão, câncer de mama, de próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Nesta sequência, pela questão mesmo do número aí da incidência. O câncer de pulmão é o mais incidente no mundo, tá? E aqui já são dados de Bray et al. 2018. Estão trazendo dados aí mais concretos, que foi publicado no INCA agora, em maio de 2020, trazendo que o câncer de pulmão é mais incidente, e aí quantos milhões de pessoas, né, tiveram este câncer, seguido pelo câncer de mama, 2,1 milhões também, cólon e reto, 1,8 e próstata, 1,3 milhão. Os tipos de câncer mais frequentes nos homens foram câncer de pulmão, próstata, cólon e reto, estômago e fígado. Nas mulheres, aí muda um pouquinho, né? Câncer de mama, cólon e reto, pulmão, que no homem é o primeiro, na mulher é o terceiro, e colo de útero. Tá certo? Então, só para a gente ter um pouquinho aí desses dados, desses números, para a gente ter noção do quanto realmente é incidente alguns tipos de câncer e quais são os principais. Então, a questão do tumor, aí essas células perdem o controle, nós falamos já, então é um ciclo celular descontrolado e vai perder também a forma e fica sem resposta a estímulos. Então, uma célula começa a ter vida própria, né? Ela não mais responde a estímulo, ela não tem mais controle, não tem restrições, se tem erro no DNA, esses erros passam, então são alterações realmente na célula que são muito importantes, que estariam envolvidas nessa questão do ciclo celular. Se o que define ser benigno ou maligno, como eu disse, o que vai separar então?
Se permanece localizados, ou seja, esse novo crescimento, esse tumor, essa neoplasia, ela permanece localizada, ela não tem essa capacidade de sair daquele local primário e popularizar outro tipo de célula, né, cair em circulação sanguínea ou circulação linfática, ele é considerado benigno. Então, é um tumor localizado, é do tipo benigno. Se tem capacidade de invadir tecidos, são malignos. Ou seja, essas células, né, vão sair ali do tumor primário, onde surgiu o primeiro local, saem, elas têm a capacidade de sair daquele local, cair em corrente sanguínea e ir formar tumores secundários em outros tecidos, né, e é o que a gente chama de metástase. Então, aquele câncer sofreu metástase. Células se soltam, invadem outros tecidos e formam tumores secundários. Vários genes, então, estão envolvidos nos cânceres humanos, mas todos os genes envolvidos na questão mesmo de se tornar oncogene, nós vamos ver essa classe de genes, ou de ser supressor de tumor, ou de ser aí a questão de reparo do DNA, todos envolvidos na questão do ciclo, do controle da célula, da estabilidade do genoma. Por isso a gente mostra então esse ciclo, ó. Então vai ter variações, né? Quando uma célula funciona normalmente, tudo ocorre normal na célula. Ela tem as suas ciclinas CDKs, com seus controles, ativando cada etapa, tem ponto de checagem, né? Tem a questão do que vai restringir se passa ou não para a fase S. Na fase S, a sua ciclina CDK específica termina em G2, né? Que é o término de S. Outra ciclina aí com as suas CDKs, ativando a fase M propriamente dita. Então, variações em qualquer uma dessas atividades que a gente sabe que acontece num ciclo normal, vai, né, alterar este ciclo. Isso aqui são só algumas interações, fora outras que são próprias aí, proteínas e genes específicos dos ciclos que nem são ciclinas e CDKs. Aqui mostrando então um ducto normal, como ele seria, todo preservado. Um tumor benigno, como eu disse, ele vai surgir aqui nesse ducto, mas ele não vai, né, extravasar, ele vai ficar apenas localizado neste local de surgimento. E o tumor maligno, ele já tem essa capacidade de extravasar, ele solta células, essas células são células alteradas, são células mutantes, que soltam, caem na circulação linfática ou sanguínea e vão repopular outro tecido. E aí vão surgindo, né? Como são células que pedem o controle do ciclo, pedem o controle de reparo, pode ir surgindo novas mutações, cada vez ficando, às vezes, tornando mais severo ainda esse tipo de tumor. Então, como eu disse, quando ele é hereditário, né? Então, ou seja, o indivíduo já nasce com uma alteração, já vem pela linhagem germinativa, ele já surge com a primeira etapa. Então, já tem a transmissão para a prole. O indivíduo que já nasce com alteração, né, ele tem um risco muito mais aumentado de vir a ter o câncer, de vir a desenvolver aquele câncer, do que outro indivíduo da população que não nasceu com essa linhagem alterada. A maioria dos cânceres são esporádicos, já falamos, podendo acontecer alterações genéticas em qualquer época da vida, ou também alterações epigenéticas. A alteração genética altera literalmente, né, as bases do DNA. A alteração epigenética não. A alteração epigenética não altera o DNA, mas altera o padrão de expressão. Ou seja, um gene que era para estar sendo expresso, atuando ali no controle do ciclo celular, de repente ele não é mais expresso por algum fator, né? Até a questão de tornar aquele gene heterocromático, não disponível para transcrição. Então, alterações epigenéticas não afetam a sequência do DNA, mas acabam influenciando na questão da expressão do gene. As causas básicas, então, como nós já estamos dizendo aí desde o início desse tópico de câncer ou tumor, são danos em genes específicos. É uma doença genética, são genes específicos que estarão alterados. Genes envolvidos na transdução de sinal ou sinalização celular, no próprio ciclo celular,
no controle da apoptose, né? Que células que deveriam, às vezes, que não podem ter continuidade no ciclo, deveriam ser encaminhadas para a apoptose, e de repente perde esse comando de, né, mandar essa célula para a apoptose, é inibido esse processo de reconhecimento e da própria, do próprio acontecimento da apoptose em si. Então, são muitos genes aí envolvidos em todo esse controle da célula. Aqui, como a gente disse, pode acontecer alteração direta no DNA ou pode haver uma inativação epigenética, ou seja, o gene não é expresso por causa, né, ele foi inativado de forma epigenética, ele se torna heterocromático aqui, altamente enovelado, né? Então ele se torna um gene inativado. Aqui, no caso, foi por empacotamento acidental do DNA na heterocromatina, e aqui já foi uma inativação epigenética, não por se tornar heterocromático, mas sim uma metilação acidental de nucleotídeos do tipo citosina, certo? Então, aí ele fica metilado, um DNA metilado também está inativado. Ou a inativação genética mesmo é quando sofre uma alteração na sequência de DNA e isso gera genes aí, né? O gene se torna inativo, porque ele não vai mais produzir a proteína como ela deveria ser, íntegra e funcional. Aqui um exemplo de como pode estar acontecendo aí, né, ao chegar um tumor, é quando as células aumentam bastante a sua quantidade e aqui, quando há uma divisão normal e uma apoptose normal, aquela quantidade de célula vai sendo, né, mantida, há uma homeostase, tanto que também replica, tanto que também às vezes morre. Então vai havendo uma reposição celular, porque há um controle aí funcionando normalmente na célula. Quando há um aumento da divisão celular e a apoptose continua normal, também isso de toda forma já vai aumentar, surge um neoplasia, um novo crescimento ou um tumor. Pode surgir tumor também quando a divisão celular está normal, mas a apoptose deixa de acontecer de forma correta, né? Então há um decréscimo ou às vezes nem acontece. Então também só vai pesar mais nessa balança aí a questão que está aumentada, né? Fica aumentada, na verdade, por não ter apoptose de forma correta, fica aumentado o número de células, gerando também tumores. Então são formas aí que pode estar acontecendo, tanto na divisão do ciclo, na própria divisão celular, numa proliferação do ciclo, ou num decréscimo da apoptose. A carcinogênese em si, então, é um processo lento, né? Leva vários anos para esse tumor chegar a ficar visível. Então, realmente é lento, é gradual, vai passar por vários estágios essa célula até chegar no desenvolvimento do tumor. Então, é onde essa célula vai, qual seria o processo da carcinogênese? Existe um estágio de iniciação para aquela célula, depois aquela célula passa por uma promoção, como se ela fosse promovida, depois ela passa por uma progressão. Então, isso aqui seria a escala onde se segue uma célula até chegar num tumor visível. Então, vamos falar um pouquinho de cada estágio. O estágio de iniciação, as células sofrem o efeito desses agentes cancerígenos ou carcinógenos. Como dissemos, a maioria são por efeitos ambientais, é adquirida em algum momento da nossa vida. Então, essa célula, né, entrou em contato com agente cancerígeno ou carcinógeno, que já leva às primeiras modificações em alguns genes importantes ali daquelas classes do ciclo celular, sem detecção ainda, claro, de um tumor clinicamente visível, porque ele mal sofreu uma alteração na célula, é o estágio de iniciação. Passou do estágio de iniciação, né, e aí o indivíduo às vezes ainda continua em contato com aquele agente. Ó, quando tem um longo continuidade de contato com o agente cancerígeno, essa célula vai ser promovida, ela passa por estágio de promoção. Então, a célula iniciada é transformada em maligna, mas isso acontece de uma forma lenta e gradual. A suspensão do contato com o agente promotor, com o agente cancerígeno, interrompe o processo nesse estágio.
Então, quando, né, está em contato com aquele carcinógeno, com aquele cancerígeno, a célula foi iniciada, às vezes passa pelo estágio de promoção, mas se é retirado do contato aquele agente cancerígeno, pode parar o processo aí nesse estágio. Componentes da alimentação, onde temos, né, esses agentes promotores na alimentação, na exposição excessiva e prolongada a hormônios. Hormônios são fatores de crescimento, são fatores que promovem aí a transformação de células iniciadas em malignas. Na verdade, os hormônios nas nossas células naturalmente já estão fazendo esse papel. Mas se tem uma exposição ainda mais excessiva e mais prolongada, às vezes adição a mais de hormônio, né? E se não for de forma controlada, de forma bem rígida, aí pode levar então à transformação dessas células. Então, as células foram iniciadas e podem se tornar malignas pelo estágio de promoção. Aqui essa questão do tempo de contato, né? Quantos anos o indivíduo ficou exposto àquele carcinógeno? Aqui então foi o tempo para o aparecimento dos sintomas de câncer, né, de bexiga em um grupo de 78 operários de uma indústria química exposta ao carcinógeno 2-nafetilamina. Mas olha só que interessante, aqui vem porcentagem com câncer de bexiga, então resultou em câncer de bexiga, e aqui vem anos após o início de exposição. Então, os indivíduos eram operários dessa indústria química, né, ficaram expostos há algum tempo, alguns mais de 5 anos, outros de 3 a 4 anos e outros menos de 2 anos. Aqueles que ficaram menos de 2 anos em exposição foram aparecer câncer em alguns indivíduos lá depois de 15 anos que teve aquele primeiro contato. Então, 15 anos após, e ele teve menos de 2 anos de exposição, ele teve menos que 20% ali, menos que 20% dos indivíduos que estavam nessa condição tiveram câncer de bexiga. Quem teve de 3 a 4 anos de exposição também começou, né, bem dizer, na mesma época. Então, pode ver, foi 15 anos depois que foram expostos de 3 a 4 anos àquele carcinógeno e aumentou bastante. Aí, ó, pode ver que menos de 2 anos e 3 a 4 anos de exposição já levou a quase aí uns 70, um pouco mais que 70% dos indivíduos nessa condição desenvolveram câncer de bexiga. Agora, quem ficou mais de 5 anos expostos ao carcinógeno, olha só, antes dos 10 anos de exposição, já começaram a surgir, então, indivíduos já começaram a desenvolver o câncer de bexiga e quase 100% dos indivíduos que passaram mais de 5 anos expostos àquele carcinógeno desenvolveram câncer de bexiga. É dizer que quase que todo mundo, né, que ficasse ali mais de 5 anos expostos, quase que todos terão câncer de bexiga. Então, realmente é um carcinógeno bem potente, mas pelo tempo de exposição, né, deu tempo da célula se iniciar, da célula promover e da célula que é o próximo estágio, que é a progressão. Então, aí é o estágio de progressão, já é o terceiro e último estágio nesse desenvolvimento do tumor, se caracterizando aí pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Porque, como vimos no estágio de promoção, quando o carcinógeno é retirado, às vezes o processo para ali, né? Ele não continua, mas quando ele já entra para o estágio de progressão, então ele já está aí de forma irreversível. É quase dizer que é aquele que ficou ali, quase 100% dos indivíduos que ficaram mais de 5 anos expostos a um carcinógeno desenvolverão o tumor de bexiga. Nesse estágio, então, o câncer já está instalado, ele vai, né, já evoluindo aí até o surgimento das primeiras manifestações clínicas. Aqui agora é aquele momento que ele só vai crescer, 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 né? Se ele for benigno, ele fica localizado, se ele for maligno, ele vai se extravasar, vai entrar em metástase surgir um câncer secundário em outro órgão. Como já dissemos aí alguns slides atrás, o cigarro ou o fumo realmente é um carcinógeno bastante importante nesta questão do surgimento dos tumores. Ele é dito um carcinógeno completo porque ele possui componentes que podem atuar nos 3 estágios da carcinogênese, ou seja, na iniciação, na promoção e na progressão. E também, às vezes, pelo tempo que a pessoa tem o hábito do cigarro.
Então, a incidência do câncer de pulmão não inicia seu crescimento gradativo antes dos 20 anos de tabagismo intenso. Então, às vezes, a pessoa fumou vários anos da sua vida. Então, a gente viu ali, na questão do nafetilamina. Tem chance de ter tumor? Tem, mas quanto menos tempo você fica em contato com aquele carcinógeno, menores as chances de surgirem os tumores. Quanto mais tempo, né, você fica em contato com aquele carcinógeno, maior a sua chance de desenvolver os tumores. E o cigarro, né, fica um alerta, ele é um agente carcinógeno completo, possuindo aí componentes que vão atuar nos 3 estágios da carcinogênese. Aqui, então, mostrando, ó, um tecido normal que sofre uma primeira célula ali, resolve sofrer a sua mutação. Se essa mutação não for corrigida, né, se às vezes a célula, depende do gene que foi alterado, essa célula não mais consegue se corrigir, entrar numa apoptose, essa célula começa a sofrer proliferação. E ela entra para o estágio de promoção, então pode ver que já começa a surgir um clones de células que já não estão mais respeitando ali, né, o que as células normais questão de resposta a estímulos, dos controles, então essas células já estão diferenciadas, já começa ali ó, um tumor inicial, uma população de células. E como eu já disse, como essas células já perderam algumas restrições do controle do ciclo celular, elas estão sujeitas a sofrer outras mutações, né? Porque não está havendo tanto controle nessa célula, pode surgir uma variante de maior potencial de crescimento, é onde essa célula entra em progressão. Então, você está em contato com carcinógeno, sofre a iniciação, sofre a promoção, né? Pode sofrer a progressão, porque eu estou em contato com carcinógeno, em muitos anos de contato, as células vão sofrendo cada vez mais mutações mais severas. E essa outra, como ela tem um potencial de crescimento muito maior, ela se divide e forma ali uma população de células muito maior. Vai se tornando cada vez mais agressivo. E aqui pode, daquela conjunto de células, pode surgir uma nova mutação com um crescimento maior ainda e vai cada vez crescendo mais. Então, uma vez que iniciou, né, promoveu e entrou no estágio de progressão, podem ir sofrendo diferentes alterações esta célula e isso pode resultar aí numa malignidade, né, na questão de ser mais ou menos maligno, mais ou menos severo, vai depender muito das classes de genes que vão sendo afetadas aí nesse processo. Com relação aos tecidos, quais são os tecidos acometidos? Se é o tecido epitelial, e ocorre em 85% dos casos, é no tecido epitelial, que são chamados carcinomas, são chamados sarcomas, e isso ocorre em apenas 2% dos tipos de cânceres, é em tecido conjuntivo, ósseo ou muscular, 5% deles são do tipo linfoma, que são tecidos linfáticos e glóbulos brancos, gliomas e astrocitomas, em torno também de 5%, aí já questão de tumores em células da glia e sistema nervoso central. Leucemias em 3% dos tipos de cânceres que atingem órgãos hematopoéticos. Então, olha só, tecido epitelial ou os tipos, né, denominados carcinomas, são os mais frequentes. Então, o câncer resulta de um clone de células livres das restrições programadas de desenvolvimento ou de controle e capaz de uma proliferação imprópria. A questão de desenvolver um carcinoma, né, que nós falamos de ser maligno, é quando ele tem a capacidade de extravasar. E aqui tem um vaso linfático, um vaso sanguíneo, cai nas correntes sanguínea e linfática e vai, né, sabe Deus onde essas células vão parar, vão ser aí, às vezes, né, capturadas por algum tecido, elas vão ter capacidade de penetrar outro tecido, pelos próprios processos que a célula vai sofrendo, aí células que estão em circulação agora, onde é que elas vão ficar retidas e tudo mais, onde elas podem, então, ter a chance de formar um novo tumor, começar a repopular, se essas células pararem em algum tecido, elas têm essa capacidade de proliferação mais intensa, isso é um tumor, né? Há um crescimento irregular aí em algum local do tecido. Aqui, então, estágios da progressão no desenvolvimento do câncer no epitélio da cervix uterina, então, cortes histológicos aí,
mostrando como seria um epitélio normal, uma neoplasia intraepitelial de baixo grau, de alto grau e já de carcinoma invasivo, sofrendo metástase. Já rompe, né, o seu local onde ela estava ali ainda delimitada e de repente já começa a invadir outros tecidos. Ou vai cair na corrente sanguínea e corrente linfática. As principais classes de genes aí do câncer envolvidos nessa patologia são os proto-oncogenes, que vão se tornar oncogenes. Antes eles são chamados de proto-oncogenes, né? Que depois a gente já chama eles de oncogenes. Por quê? Já são genes que estão no processo de ativar a proliferação celular. Né? Então, eles são proto-oncogenes, já atuam na questão da proliferação. Se sofre uma mutação, eles deixam de ser proto e se tornam sempre oncogenes. É como se eles estivessem sempre ligados, não respeitando mais sinalização, estímulo, né? Não responde mais a controle e fica uma proliferação celular descontrolada. Os genes supressores tumorais, eles já atuam na contramão dos proto-oncogenes. Eles estão ali inibindo, seria o freio, né, da proliferação celular. Enquanto um está acelerando a proliferação celular, os supressores tumorais estão ali freando, controlando, reduzindo essa proliferação. Então, se esses genes também sofrem alterações, eles deixam de inibir a proliferação, acaba também permitindo, então, a proliferação celular descontrolada. E os genes envolvidos na manutenção do DNA, na estabilidade genômica, estabilidade cromossômica, estabilidade das extremidades do cromossomo, né, dos telômeros. Então, em si, a própria estabilidade genômica aí, se ela for afetada, também causando, permitindo alterações. E se essas alterações ocorrem em genes importantes, surgem aí também os tumores. Como eu disse, enquanto um está acelerando, que são os proto-oncogenes, que já atuam no processo mesmo da proliferação celular, o outro está ali freando os tumores, os genes supressores tumorais. Quando você tem um desequilíbrio em um ou em outro, vai surgir câncer ou tumores, né? Quando aqui, no caso, os freios estão funcionando normalmente, mas os proto-oncogenes estão mais ligados ainda, está com mais gasolina, que está falando, né, com mais aceleração, surge o câncer. Quando esse freio, ou seja, os genes supressores tumorais, deixam de atuar e está numa proliferação até normal, do mesmo jeito também levam ao surgimento do câncer. Tá? Então, pode ver que há um descontrole ou nos genes supressores tumorais ou nos proto-oncogenes, se tornando oncogenes, né? Sempre ligados, sempre ativos, sempre proliferando, e aqui deixando de inibir a proliferação, deixando os erros passarem e pior ainda quando os dois estão alterados, né? Existe tanto mutações nos supressores quanto mutações nos proto-oncogenes, aí sim, um descontrole total. Então, os proto-oncogenes são genes já envolvidos na proliferação, são fatores de crescimento, são receptores desses fatores de crescimento, são as próprias moléculas transdutoras de sinal, são os próprios fatores de transcrição nuclear. Tudo, pode ver que aí envolvendo uma sinalização ou transdução de sinal, desde um fator de crescimento, que é um sinal, que é um ligante para a célula, né? Ou às vezes atravessa a membrana diretamente, já vai atuar lá no núcleo, vai afetar fatores de transcrição, as próprias moléculas transdutoras de sinal que estão no citoplasma, o receptor, também sem o receptor deste fator não há sinalização interna. Então, esses são todos genes chamados de oncogenes que atuam aí no sentido de já estar proliferando, né, a célula, o crescimento celular. Quando os proto-oncogenes sofrem mutações, eles se tornam oncogenes. Então, eles são chamados de oncogenes quando eram proto-oncogenes que sofrem alteração. Aí eles vão ser chamados de oncogenes. São genes cujo produto estão constantemente ativos, podendo levar a um crescimento celular desregulado e a diferenciação, podendo ganhar função, porque aqui ele tinha controle, de repente ele já não tem mais controle, ele está sempre ligado, sempre ativo, por isso é um produto constantemente ativo. Se ele está literalmente ativo, não respondendo, né, a uma transdução de sinal, não importa nem o que acontece, se tem fator ou se não tem, mas vamos supor que está lá sempre o fator de transcrição nuclear ligada, sendo produzida e ligada no genoma, fazendo com que a célula entre em divisão,
Não importa nada a célula ter receptor, ter fator de crescimento, né? É onde ela perde os seus controles. Então, aqui teríamos um proto-oncogene normal, levando a um crescimento celular normal. Quando ele se torna sempre ativado, que é chamado de oncogene, há uma proliferação anormal. Os oncogenes, como eles já atuam no sentido de proliferação celular, eles são chamados de basta uma mutação de ação dominante. Basta uma alteração, né, que é essa vermelhinha aqui, basta, mesmo que ainda em heterozigose, por isso que ele atua como se fosse dominante. Já em heterozigose, ele consegue levar uma proliferação celular excessiva. Quando os dois estão normais, leva um fator de crescimento ali normal, né, uma divisão celular normal. Mas basta um se alterar desses, né, do par de homólogos do gene, já basta um alterado, já leva a uma proliferação celular excessiva. Por isso que os alelos mutantes tendem a ser dominantes, basta uma cópia do alelo para induzir essa proliferação celular excessiva. Alguns exemplos de oncogênese e onde eles atuam. Eles como proto-oncogene, né? Ó, pode ver, é um fator de crescimento, é parte de um receptor, é um receptor de hormônio, é uma sinase proteica, uma ligação de GTP e GTPase, são fatores de transcrição ou como proto-oncogene atuando direto no ciclo celular. Onde estão localizados na célula esses produtos? E quando eles são chamados de oncogene, né? Na verdade, são proto quando não tem mutação, mas depois sofre mutação, são oncogenes. E os seus nomes específicos aí, tá bom? Mas o que importa é a gente ver que são, como proto-oncogenes, todos já atuam realmente na questão da proliferação celular. O supressor de tumor. Então, os genes supressores tumorais, né, eles já têm como característica suprimir a formação de tumores, então eles estão ali atuando no controle da proliferação celular. No caso, quando eles sofrem alterações ou mutações, eles levam à perda de função, ou seja, como ele deixa de controlar, ele perdeu a função de um supressor tumoral. E isso leva a uma proliferação celular descontrolada. Então, aqui um gene supressor tumoral, né, tem uma proteína inibidora da divisão celular, vai atuar inibindo, né, às vezes uma célula que não está em condições de estar se dividindo, ou está com erro, está com alguma mutação, alguma alteração no genoma, então ela interrompe, né, suprime a divisão celular e vai ocorrer uma divisão celular controlada. Quando esse supressor tumoral está alterado, mutado, sofreu ali uma alteração na sequência do DNA, essa proteína deixa, por isso que é perda de função, ela deixa de ser funcional. Se ela deixa de funcional, ela não controla mais. Então, é uma divisão celular sem controle. Os genes supressores tumorais, diferente dos proto-oncogenes, a gente diz que eles têm uma mutação de ação recessiva. Ou seja, aqui nós temos, né, homozigose para o tipo selvagem do alelo, onde ambos os alelos ali estão normais, funcionando, com seus fatores supressores, e a divisão celular acontece de forma normal. Quando sofre apenas uma, em heterozigose, ainda não é caracterizada uma proliferação celular excessiva, porque apenas uma alterado, como aconteceu no oncogene que tem uma mutação de ação dominante, aqui não. Aqui ele tem que perder a função nos dois alelos. Porque se ele perdesse em só uma e ficasse em heterozigose, o que está normal ainda conseguiria controlar. Porém, apenas em homozigose, aí sim, ele perdeu totalmente a função de suprimir né, uma divisão celular. Então, ele deixa de ter função de supressor tumoral e leva a uma proliferação celular excessiva. Exemplos também de genes supressores tumorais, NF1, P53, que é bem conhecido da gente, que atua lá no ciclo celular, né? Quando tem mutações, quando tem alterações, aumenta a sua quantidade na célula, aumentou a sua quantidade na célula, ele vai barrar o ciclo celular. Então, o P53 é um fator de transcrição e que regula a apoptose. Dependendo da quantidade de P53 dentro da célula, pode encaminhar aquela célula para a apoptose.
Isso quando está funcionando normal, né? Mas, porém, se este mesmo P53 sofre uma alteração, ele deixa de fazer a sua função ali de supressor tumoral. Aí temos outros exemplos aí de NF1, RB e WT. Onde estão localizados dentro da célula e qual seria a sua função. Aqui, então, vendo a função da proteína RB, como vimos, né? E associada ao E2F, então, contribuição das proteínas RB e E2F na regulação da transição da fase G1 para a fase S. Então, para passar de G1 para S, olha o que precisa acontecer. Essa proteína RB associada com o E2F está um complexo inativo. Quando ela é fosforilada por uma ciclina CDK, ela se fosforila, ela se deixa, ela não consegue mais estar associada ao E2F. O E2F liberado se torna ativo. Ele é ativo, ele atua direto no DNA, vai permitir a síntese, né, de enzimas para que esta célula saia da fase G1 e vá para a fase S, a fase de síntese de replicação, para que a célula vai se dividir. Aqui, então, né, o mais completo ainda, quando ainda também tem P53, além de RB, ainda P53 atuando. Tem dano no DNA, P53 aparece, né? P53 ativa P21 e P21 inibe o complexo ciclina CDK de fosforilar a proteína RB. Então, se ela não fosforila RB, né, aqui fica inativo o complexo. Ele inativo, ele não passa de G1 para S, né? Então, inativo, ó, não passa de G1 para a fase S, é aquele ponto R de restrição. Então, há todo um complexo. Agora, se não tem P53, né? Aqui vai fosforilar, fosforilando E2F fica ativo e passa para a fase S. A proteína RB, ela é chamada até de RB por causa do retinoblastoma, né? Foi descoberto primeiro no câncer de retina, mas depois viu que era um gene que não está presente apenas na retina, mas o nome continuou como RB. Então, retinoblastoma hereditário, né? Então, ele é um supressor tumoral, precisa de ter os dois alelos alterados para surgimento de tumor, né? Como nós vimos. O indivíduo, ó, ele tem que sofrer uma primeira mutação, né? No caso hereditário, tá. No caso hereditário, ele já nasce com uma alteração, porque ele já herdou uma alteração no gene supressor tumoral. Como vimos que na questão dos genes supressores tumorais precisa dos dois alelos alterados, então aqui ainda não desenvolveria o tumor, o retinoblastoma. Mas como ele já nasceu, por que a chance dele é aumentada em desenvolver o tumor? Porque basta mais uma alteração no outro alelo homólogo para desenvolver o tumor, né? Ou às vezes até por um crossing ali mitótico, fazendo ali, gerando ali duas células, ou conjunto de células carregando dois alelos alterados, tá certo? Então, são formas, você já nasceu, o hereditário, você já nasce com um alelo alterado, basta como se diz, basta um evento que esse outro alelo já se torna alterado e vai ter o tumor de retina. Dizem que o retinoblastoma hereditário, quando ele é hereditário, surge tumor nos dois olhos. Porque todas as células do corpo já carregam uma alteração. E às vezes, quando você está em contato com o carcinógeno, os dois olhos entrarão em contato com aquele carcinógeno, os dois olhos podem sofrer esse evento de sofrer ali uma segunda mutação, que a primeira já veio em todas as células, sofre uma segunda no mesmo alelo e vem a desenvolver tumor de retina. Então, o hereditário costuma ser nos dois olhos. O esporádico, o indivíduo não nasce com nenhuma alteração, então os dois alelos funcionando normais, precisa surgir a primeira mutação naquele alelo, né, onde ele vai perder a sua função, e precisa acontecer a segunda mutação, tá certo? Pode ser por crossing mitótico também, mas nesse caso, ó, quando não nasce, ele tem que ter a primeira e a segunda mutação. Diz que nesse caso, então, o indivíduo provavelmente vai ter em apenas um olho. A chance dele ter só porque para acontecer nos dois olhos, tem que acontecer os dois eventos nos dois olhos, né? Também tem chance, claro que tem.
mas são chances, vai se tornando cada vez mais difícil a possibilidade de ocorrência. Aqui mostrando ainda, aí quando você já nasce, é a mesma coisa como já nasce ou não com a alteração. Então, uma pessoa que já nasce, já herda com a predisposição, é o mesmo caso ali do retinoblastoma. Basta uma segunda alteração aí, uma segunda mutação, e ele já tem ali uma população de células alteradas. Quando o indivíduo não nasce com nenhuma alteração, tem que acontecer a primeira, a segunda, na mesma célula, né? Porque pode acontecer em outra célula, mas aí vai ser só a primeira daquela célula. Tem que acontecer duas na mesma célula para ela ter uma população de células. Por isso que, ó, fica mais fácil, né? Ter nos dois olhos, se fosse retinoblastoma, e aqui tem apenas um olho. Então, quando a gente já nasce com o primeiro, a gente chama de primeiro evento, ou seja, eu já tenho o primeiro evento, eu já nasci com a primeira alteração. É mais fácil você tem chance maior, mais elevado de surgir o tumor. No caso de supressores tumorais. Agora, se você já nasce com a primeira alteração no gene proto-oncogene, e ele já nasce como oncogene, você já desde a infância já tem o desenvolvimento do tumor. Aqui nós estamos falando dessa classe de genes que são supressores tumorais que precisam de 2 alelos alterados para que desenvolva o tumor, para que o gene perca a sua função de controle. Na atuação do gene P53 ou da proteína P53 e o desenvolvimento do câncer, né, falando um pouquinho específico dela, a célula em G1, então, tem seus fatores de crescimento específico, vão ativar genes necessários para um checkpoint, que é o ponto de restrição, para transição de G1 para S. Então, se a célula está normal, P53 vai estar baixo, o nível de P53, né, da proteína P53 ali na célula, e o ciclo prossegue, não vai parar nenhum ciclo. Se o DNA está com algum dano, P53 aumenta, né, ali a sua síntese na célula, que ativa P21, como vimos na figura, que vai bloquear, atrasar o ciclo. É um tempo para um reparo, pode ser apenas uma pausa. Então, se o DNA foi reparado, ele já pausou, já reparou, P53 diminui, o ciclo prossegue. Mas se o DNA não for reparado, a célula é sinalizada para apoptose. Isso em condições normais. Porém, em ausência de uma P53 funcional, ele está alterado. O sinal de apoptose não ocorre. A célula anormal replica e surge o câncer. Há uma estimativa de que 50% dos cânceres têm P53 alterado, tá? Então, e também é uma sucessão de eventos, como nós vimos desde iniciação até progressão, a célula sofre alteração numa célula, de repente sofre outro gene que sofre alteração, depois outro gene, então vai tendo cada vez mais alterações, uma vez que essa célula já está perdendo o controle ali do ciclo celular. E outra classe de genes que vimos são genes também de manutenção do DNA, são genes de reparo, né? Genes de verificação do ciclo. Então, eles não são nem proto-oncogenes e nem supressores tumorais. Então, defeitos herdados nos genes de manutenção do DNA vão levar a uma alta frequência de mutações somáticas. Então, perde a estabilidade desse genoma, como pode gerar quebras cromossômicas, aneuploidias. Então, há às vezes uma separação de cromossomos não é igual, então vai já perdendo esse controle. Atuando aí direto nas vias do ciclo celular, vai ter formação de tumor. São genes importantes aí da manutenção do genoma, né? E se isso estiver naquelas células que estão sofrendo divisões celulares, formam tumores. O câncer de mama, 90% originam-se em células epiteliais, nós vimos são os tipo carcinoma, são genes de reparo de DNA, os genes BRCA1 e BRCA2 são genes envolvidos no câncer de mama. O BRCA1 no cromossomo 17, BRCA2 no cromossomo 13, e aqui o tamanho que seria ali das proteínas resultantes desses genes, tá certo? Então, aí os cromossomos 13 e 17. 2 genes importantes para o desenvolvimento do câncer de mama. Mutações nos genes BRCA1 já listaram 200, pode até ter mais já, que eu não atualizei esse dado aqui, teria que ter olhado. Mutações nos genes BRCA1 em torno de 200 e no BRCA2 em torno de 100
né? Aí corresponde de 30% a 70% dos casos de câncer de mama e cerca de 90% dos casos de câncer de ovário. Então, aí, bem importante, né, os dois, câncer de mama e câncer de ovário. Essas mutações, então, levam um produto proteico com perda de função, truncado é porque não é a proteína normal, né, levando aí a perda de função, que leva à falta de interação com a proteína de reparo do DNA. Então, ela está atuante nessa via de reparo do DNA, da estabilidade do DNA. Acredite que 5 a 10% dos tumores de mama sejam hereditários, aquela questão que nós já falamos, que a maioria são esporádicos e não hereditários. Os agentes ambientais, né? Algumas considerações. Alteram a frequência e as consequências das mutações, como o fumo do cigarro e o pó de urânio levando a câncer de pulmão. Então, o que está entrando em contato? Essas células, né? Ali estão podendo, vai originar cânceres diferentes. Quando você compara, igual aqui, Japão e Estados Unidos, e o tipo de câncer, o câncer de colo é raro no Japão e é muito comum nos Estados Unidos. O câncer de estômago é frequente no Japão e é raro nos Estados Unidos. Aí você já vai observar, né, a questão de cultura, de alimentação, que são, aqui pegamos dois extremos, né, Estados Unidos e Japão, duas culturas totalmente diferentes, com questão de alimentação e tudo mais. E é interessante que há também uns estudos que mostram que quando o indivíduo está naquele local, que lá a incidência de câncer era, né, prevalente, igual aqui, no Japão é mais frequente de estômago e mais raro de colo. Mas se ele vai para os Estados Unidos e ele adere, acaba, né, sendo influenciado pela cultura, ele deixa de ter como frequente o estômago e passa a ter como frequente o câncer de colo. Então, mostrando que realmente é o meio influenciando ali no surgimento daquele tipo de câncer. Então, aí, né, nós vimos que tem fatores genéticos, quando altera o próprio DNA, e os fatores epigenéticos, quando há uma alteração desses genes, mas que não é alteração de base, mas apenas na questão da estrutura inativando alguns genes, e os fatores ambientais também podendo levar ao surgimento do câncer. Eu acho esse gráfico bem interessante porque ele mostra aqui, ó, os fatores de risco, né? Que 35% dos cânceres, o fator de risco é a alimentação. 30% é o tabaco. Então, aqui tá, né? Vamos tirar, então, é mais atual esse aqui, 1981, né? Então, nem tão recente, né? Mas aí, mostrando a questão, e não muda muito essa questão dos comportamentos. Então, alimentação responsiva por 35% dos fatores, né, do surgimento dos cânceres, o tabaco, 30%. Então, se a população continua se alimentando de forma ruim, se o tabaco às vezes até aumentou de lá para cá, isso aqui pode aumentar ainda mais, né, podendo chegar às vezes até naquele patamar que eu disse, de quase 50% aí dos cânceres. Outras causas, né, 7%, que não estão listadas aqui, radiação apenas 1%, álcool 3%, exposição excessiva ao sol 3%, exposição ocupacional, de acordo com o trabalho, 4%, infecção qualquer com o indivíduo, às vezes viral, né, bacteriana, somente viral, porque eu tenho o vírus do tipo retrovírus que pode causar mutações por inserção, 10%, comportamento sexual e reprodutivo, questão também de pegar vírus aí do comportamento sexual, 7%. Mas onde está a maior faixa? Cigarro e alimentação. Pessoas clinicamente obesas têm um risco aumentado para desenvolver diversos tipos de câncer. Ele vai ter um aumento de células no corpo, então já é natural, já tem uma sobrealimentação, né? Já tem um sobrepeso, e isso é como se a célula tivesse um excesso de exposição a esses alimentos, né, que acaba desenvolvendo hormônios, que acaba desenvolvendo outros fatores aí envolvidos no ciclo celular, então por isso que acaba levando ao aumento de células no corpo, então há maior já a quantidade de células, já estão, né, havendo uma maior proliferação, porque elas estão sobrealimentadas ou sobreestimuladas por fatores de crescimento, todos advindos da alimentação. Então aí a alimentação pesando, né, e tem aí a questão da obesidade associada também, que é puramente alimentar. Não puramente, né, que às vezes pode ser genético também, mas com grande influência da questão alimentar.
No INCA, isso aqui já é tirado do INCA. No INCA tem um site muito interessante para fazer pesquisa sobre câncer. Lá tem igual aqui, ó, fatores de risco de natureza ambiental. Você clica aqui nessa setinha, você pega o que você quiser. Lá tem uma listagem enorme de itens, né? Aí você vai ler sobre ele. E aqui eu peguei no caso antitranspirantes, né? As informações vêm sendo divulgadas pela internet, questionando o potencial carcinogênico de certas substâncias. Normalmente, esses relatos surgem sem referências científicas e utilizam remetentes desconhecidos. Eles põem uma lista de quais estão encaixados aqui nesse perfil. E aqui eu peguei o antitranspirantes, que realmente indica, antitranspirante dá câncer, né? Mas ainda não tem aí fundamentos científicos para estar falando isso. Agora, o tabagismo, sim, a maioria dos casos de câncer está relacionada ao meio ambiente, que listou 80%, no qual encontramos um grande número de fatores de risco, né? Entende-se por ambiente, o meio em geral, como água, terra e ar. É o que bebe, né? Onde estamos aí inseridos e o que respiramos. O ambiente ocupacional, onde se trabalha, o ambiente de consumo, que a gente alimenta, toma ali os fármacos, o ambiente social, questão cultural, que acaba levando ao estilo e hábito de vida. As mudanças provocadas no meio pelo próprio homem, né, os hábitos e estilos de vida aí adotados pelas pessoas podem determinar diferentes tipos de câncer. E vem falar das hereditariedades. São raros os casos de câncer que são, né, exclusivamente por fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer um importante papel na oncogênese. Um exemplo são os indivíduos portadores de retinoblastoma, que em 10% do caso apresentam história familiar deste tumor. Então, isso aí também já falamos bastante, e nos outros tópicos. No INCA também a gente consegue pegar dados de substâncias tóxicas e qual seria o local primário do tumor. Então, até isso também já é definido. Não, por exemplo, nitrito de acrílico é no pulmão, no cólon e próstata. Alumínio, pulmão. Arsênico, pulmão, pele e fígado. Vamos pegar benzeno, medula óssea, podendo levar a leucemia. Álcool isopropílico, seios paranasais. Álcool isopropílico a gente utiliza quando eu faço extração de DNA no laboratório, a gente usa álcool isopropílico. Então, podendo causar o local primário nos seios paranasais. Tintura de cabelo, bexiga. Material de pintura, pulmão, que vai respirar, né? Essa questão de tintura de cabelo aqui, ó, é bem interessante, não está relacionada aqui embaixo, mas questão ocupacional. Não é só eu que estou lá fazendo uma pintura de cabelo a cada 3 meses, não. É mais quem está trabalhando, que faz não sei quantos cabelos por dia, né? Às vezes um cabeleireiro, uma cabeleireira, que faz várias pinturas de cabelo por dia. Se ela não se cuida, não usa máscaras, não usa luva, então não tem ali a questão adequada do trabalho, né? Ela pode vir a desenvolver bexiga. Olha que interessante, por que bexiga, né? Tem algumas substâncias que ela vai sofrendo modificações dentro do organismo. E ela vai ser, vamos supor, vai ser excretada lá na bexiga, às vezes sofre um acúmulo na bexiga desse carcinógeno e acaba levando alterações naquele tecido ali da bexiga, tá certo? Então, aí mostrando tá já relacionado à ocupação, ó, marceneiro, carcinoma de nariz e seios paranasais, o sapateiro também, o limpador de chaminé, não temos isso, essa profissão no Brasil, né? Mas carcinoma de pele, pulmão e bexiga, pelo menos eu acho que não temos. Essa relacionada a si, eu acho que é pela questão assim de maior incidência mesmo do pulmão. Então, por isso que aí, ou seja, né, própria, a maioria delas é câncer de pulmão. Ou a própria ocupação, a própria a pessoa, né, que fuma, que ali está no ambiente poluído e tudo mais, pode ser, né? Estou só fazendo esse relacionado a si, é uma curiosidade, só que acaba que eu nunca fui buscar o que seria esse relacionado a si, mas eu imagino que seja isso. Os tumores, eles surgem de forma primária no órgão, mas depois, quando sofrem metástases, eles têm preferência por um órgão específico. Vamos aqui, por exemplo, o cólon, né? Se o câncer primário é no cólon, o secundário, de maior preferência seria o fígado. A próstata, de maior preferência, os ossos, né? Medula óssea ou os ossos.
aí seguido pelo fígado, em terceiro lugar pelo cérebro e por último os pulmões. Pâncreas, o órgão ali prioritário para ter um câncer secundário seria no fígado. Câncer de mama, como o de próstata, também é câncer ósseo, seria o secundário, tá? Então, aqui listado onde seriam os primários, e a maior seta é onde tem a preferência para acontecer o secundário. Ó, o pâncreas aqui, né? Aqui, mostrando só aquele de maior preferência. Com relação ao tratamento, já existe aí muitos, né, trabalhos bem evoluídos nessa questão da prevenção, do diagnóstico e do tratamento. A prevenção, como eu disse lá no início, é melhor que a cura, porque quanto mais tardiamente se descobre um tumor, pior é, porque ele já pode ter crescido, já ter entrado nas fases de progressão, né, e ali às vezes fica mais difícil a cura. Então, uma forma de prevenção, parar de fumar, detecção em estágio inicial, né? Questão sempre de estar indo regularmente aos médicos, diferentes, né? O homem, a mulher, então tá sempre fazendo ali uma prevenção. Diagnóstico, quanto mais precoce e mais preciso, melhor é no tratamento. Tratamento das células cancerosas pode acontecer por remoção cirúrgica, retirar o tumor, também pode acontecer por destruição utilizando químicos ou radiação. As terapias anticâncer, tanto já atuantes no presente, como também às vezes ainda mais para futuro. O que seria interessante ou o que é interessante? Anticorpos para entregar substâncias tóxicas apenas para células tumorais, pequenas moléculas para inibir as proteínas oncogênicas. A melhor forma seria aquela que atua de forma específica, afetando apenas as células tumorais, apenas o tumor e não as células normais. Inibidores de sinais angiogênicos. Por que isso? Eu não relacionei nos slides anteriores, mas falo aqui agora. Para um tumor se desenvolver, ele acaba desenvolvendo a angiogênese, surgimento de novos vasos sanguíneos para suprir esse tumor que está surgindo. Então, até isso acontece no desenvolvimento tumoral. É que eu fiquei relacionando mais alguns genes, mas quando surge o tumor, né, esse tumor cresce tudo, ele tem a capacidade de gerar ali, de fazer ali uma angiogênese, uma formação de novos vasos sanguíneos para a sua nutrição, tá bom? Aumento da resposta imune também é interessante contra o tumor, tratamento simultâneo com múltiplos fármacos para atuar de diversas formas, né? E aí tratar este câncer. Avaliar a expressão gênica, o que está alterado aí de genes nesse indivíduo, então fazendo microarranjos de DNA, fazendo um diagnóstico mais preciso, porque aí eu iria direto na expressão gênica, seria indivíduo específico, e cada indivíduo vai ter a sua própria expressão gênica de acordo com o seu tumor, de acordo com a severidade do seu tumor. Então, teria sim uma melhor classificação desses tumores. E quanto mais acurados forem os tratamentos, melhor, né, aí para cada paciente. O futuro seria um tratamento indivíduo específico. É o mais interessante, né? E não um tratamento em massa de qualquer forma, mas aquele estudando o indivíduo e fazendo o seu tratamento específico. Então, como eu já disse no site do INCA, se vocês entrarem lá, inca.gov.br, vocês vão ter várias informações quando é campanha, né? Pode ver que esse aqui é até antigo, 2017, mas quando você entra lá, sempre o que é atual da campanha, congressos e tal, vai estar listado lá nesse site do INCA. Você pode ir nos tipos de câncer específicos, clicar em cada um aqui e ele vai abrir falando sobre esse tipo de câncer, tá? E aqui tem vários, você pode clicar, ó, e saber um pouquinho de cada um deles. E para finalizar, então, a aula, eu sempre gosto de listar, como a gente viu, que 90% dos casos dos cânceres são por fatores ambientais, né? Essas listas a gente encontra aí, são formas de prevenção, a gente encontra no próprio site do INCA, tá? O site do INCA tem dicas de prevenção e você buscando revista, então eu fiz aqui um associado, tanto do INCA quanto de revistas que eu encontrei, e fui aí colocando as formas de prevenção desse câncer. A primeira delas, olha a importância do cigarro. Não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí é a Organização Mundial de Saúde, é INCA, os principais estudos mostram que realmente o cigarro
é prejudicial. A primeira dica é parar de fumar. Não fume, é a regra mais importante para prevenir o câncer. Ao fumar, são liberados no ambiente mais de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas, que são inaladas por fumantes e não fumantes. Diga-se de passagem que os não fumantes também desenvolvem câncer de pulmão devido ao cigarro, são os fumantes passivos. Então, parar de fumar e de poluir o ambiente fechado é fundamental para a prevenção do câncer. Neste caso, a principal prevenção seria de pulmão, primeiro, de boca, de laringe, de faringe e de esôfago. Primeira regra é parar de fumar. Aí aqui também dados que eu achei na revista, de quantos anos o cigarro rouba, né? Por morte prematura e incapacidade, considerando a população, mulheres, homens, tá? O cigarro mata 428 pessoas, morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. 12,6% de todas as mortes que ocorrem no país podem ser atribuídas ao tabagismo. O quanto de mortes poderiam ser evitadas a cada ano, ações que devem ser desenvolvidas, né? Apoiar projetos de lei, favorecendo políticas de controle do tabaco, proibição de aditivos nos produtos de tabaco, aprovação aqui desse CID tabaco, tarará. Então, aí mostrando formas de estar, né, implementando políticas de controle e de prevenção e envolvendo o cigarro. Segunda dica aí, importante, uma alimentação saudável. Tenha uma alimentação saudável. Pode reduzir muito o risco de câncer. Nós vimos, né, que tá ali sempre cigarro, por isso são as duas primeiras dicas de prevenção ao câncer, de se cuidar para não ter, né, pelo menos de tentar evitar ou diminuir aí a chance de surgir esse câncer na nossa vida. Então, ter uma alimentação saudável pode reduzir muito esse risco. Coma mais frutas, legumes, verduras, grãos. O pessoal hoje anda dizendo mais, né? Coma o que venha da terra, o que é natural, o que não passou pelas indústrias. Esse é o melhor. Então, coma, quanto mais natural for sua alimentação, quanto mais ela for de produtos que não foram industrializados, manufaturados, é muito melhor. Isso seriam frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais, leite e seus derivados desnatados, já questão de gordura, né, evitar alimentos gordurosos, salgados e enlatados. A dieta deve conter diariamente pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes. Então, isso aqui já contando todo, né? Se você for uma nutricionista, ela vai te passar isso aqui. É fruta no café da manhã, é fruta no meio da manhã, é fruta no almoço, é fruta à tarde, é fruta à noite, é fruta na ceia. Então, realmente, né, fora a alimentação ainda mais equilibrada. Evite frituras, salgadinhos, carne de porco, carne vermelha com gordura aparente, pele de frango, embutidos. Isso aqui são os venenos da alimentação e às vezes são os que a gente mais gosta, mas são veneno. Linguiça, salsicha, salame, gordura hidrogenada. Apesar de o azeite ser um tipo de gordura mais saudável, não deve ser exposto a altas temperaturas. Prefiro alimentos cozidos e assados do que os crus, principalmente carnes. Mantenha o peso corporal adequado. Isso aqui é claro, né? Se você vem de uma alimentação controlada, uma dieta controlada, você vai acabar mantendo seu peso corporal. Já está comprovado que estar acima do peso aumenta a chance de uma pessoa desenvolver o câncer. Por isso é importante controlar o peso por meio de uma boa alimentação e de atividade física também, que é a quarta dica. Faça 30 minutos diários de atividade física, leve ou moderada, não precisa ser exaustiva, né? Uma caminhada, uma arrumação de casa, dançar, pular, usar a escada em vez de elevador. Então, a atividade física realmente é protetora, tá certo? E ela basta aí, ó, é uma iniciativa de se movimentar, de acordo com a rotina de cada um. Troca o elevador pelas escadas, leva o cachorro para passear, cuida do jardim, varre a casa, caminha, dança, aí o que você puder, se movimente, né? Quinta dica aqui é amamente. Então, amamentar também é importante. O aleitamento materno é a principal ação da alimentação saudável. Questão para o filho, né? Ele tem uma alimentação saudável. Uma amamentação até os 2 anos ou mais, sendo exclusiva até os 6 meses de vida da criança, protege as mães contra o câncer de mama, é benéfico para os dois. Protege a mãe contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. A partir de 6 meses, a criança deve complementar a amamentação, aí de acordo, né, com os médicos, e alimentação saudável.
Sexta dica: as mulheres com idade entre 25 e 64 anos devem realizar o exame preventivo ginecológico. Após 2 exames normais seguidos, deverá realizar um exame a cada 3. Isso aqui, essa frase aqui, só serve para mulheres não ativas sexualmente, viúvas, freiras, né? Quem não tem mais atividade sexual. Mas para quem tem, é anual. Para os exames alterados, deve seguir as orientações médicas. Sétima, vacine contra HPV e as meninas e os meninos, né? Já existe essa vacina disponível, tanto para os meninos quanto para as meninas, para prevenir o surgimento né, uma infecção e o surgimento, às vezes, câncer. O menino, às vezes, tem o homem transmitindo, né, e a mulher desenvolvendo. Então, por isso, tratando meninas e meninos, vacinando meninos e meninas. É um exame preventivo, ó, que se complementa com as ações de prevenção do câncer de colo de útero. Mesmo as mulheres vacinadas, quando chegar aos 25 anos, deverão fazer os exames preventivos a cada 3, pois a vacina não protege contra todos os subtipos do HPV. Como disse aqui, de novo, 3 anos, né? Já até questionei uma vez numa monografia que eu fui, para gente que tem plano, que às vezes tem recursos, manda aí a cada ano. Para a pessoa que está dependendo do SUS, que está no sistema público, já manda ir a cada 3. Né? Diz que não desenvolve dentro de 3 anos, é possível ainda detectar nesse intervalo de 3 anos. Mas isso eu já questionei com o ginecologista, não, mas o ideal mesmo é a cada ano, né? A cada ano e meio. Mas o SUS, não sei, né? Por questões às vezes aí de recursos, de pensar nessa questão, então projetou esses 3 anos, por isso que de novo fala aqui os 3 anos. Vacine contra hepatite B. O câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus, causador da hepatite B. A vacina é importante como um meio de prevenção, né? Então, disponibiliza essa vacina aí para todas as idades. Evite ingestão de bebidas alcoólicas. O consumo em qualquer quantidade, contribui para o risco de desenvolver câncer. Além disso, combina bebidas alcoólicas com tabaco, você está colocando 2 carcinógenos, né? Aumentando a possibilidade de surgimento da doença. Antigamente, ainda o INCA falava de uma dose, uma taça de vinho, por exemplo, um cálice para a mulher, até 2 para o homem. Hoje já cortou isso, não existe mais. Por isso que hoje já se diz, o seu consumo em qualquer quantidade contribui para o risco de desenvolver câncer, né? A gente sabe que às vezes na juventude aí o álcool e o cigarro está bastante presente, mas tem que tomar cuidado, principalmente depois que a gente adquire o conhecimento, sabendo que essas substâncias são carcinógenas. Então agora o conhecimento, como dizer, o conhecimento eu já tenho, se eu já faço sabendo, né, das possíveis consequências. Evite comer carne processada, que as carnes processadas, que é presunto, salsicha, linguiça, bacon, mortadela, salame, blanca de peru, podem aumentar a chance de desenvolver câncer. Os conservantes, por causa dos conservantes, podem provocar surgimento de câncer de intestino, cólon e reto. O sal também podendo provocar câncer de estômago. De vez em quando, mas é aquela coisa que é constante demais. Como eu disse, quando você está com carcinógeno, muito frequente na vida, por longos anos de exposição, é onde tem a grande chance de desenvolver o tumor. Não, esporadicamente, né? Você faz isso, faz aquilo, então seu corpo ainda tem o tempo, ele consegue, né, regredir. Se a célula às vezes sofrer uma alteração, às vezes ela vai ficar restrita, ela não vai se desenvolver, vai ser corrigida. Mas quando você é muito frequente, é a questão do equilíbrio na vida, né? Mas tudo que é em excesso faz mal, inclusive, então, esses tipos de alimentações, principalmente essas que a gente sabe que não tem boa qualidade, como eu disse, todas aqui são processadas, realmente não é uma alimentação adequada. Evitar a exposição prolongada ao sol. O INCA recomenda entre 10 e 16, mas no Tocantins eu já recomendo das 8 da manhã até quase às 18 da tarde, né? Mas assim, é porque o pior pico mesmo é das 10 a 16, mas a gente sabe que no Tocantins é diferente, a incidência solar nossa é muito maior. O sempre usar proteção adequada, chapéu, barraca, protetor solar, né? Se for ficar exposto em trabalho durante o sol, usar chapéu, camisa de manga longa, calça comprida. Mulheres com 40 anos ou mais devem realizar o exame clínico das mamas, né? Fazer mamografia.
Aquelas que tiverem de 50 a 60 anos devem realizar a mamografia a cada 2 anos. Esses exames devem ser feitos mesmo que a mulher não perceba nenhum sintoma. Se uma mulher da família, principalmente mãe, irmã ou filha, teve essa doença antes dos 50 anos de idade, aí tendo a maior chance de ser hereditário, a mulher tem mais chance de desenvolver um câncer de mama. Quem já teve câncer em uma das mamas ou câncer de ovário, em qualquer idade, deve ficar ainda mais atenta. Nestes casos, a partir de 35 anos, o exame clínico das mamas e a mamografia devem ser feitos uma vez por ano. É recomendável que mulheres e homens com 50 anos ou mais realizem o exame de sangue oculto nas fezes, para tentar descobrir, às vezes, um câncer de cólon, de reto, a cada 1 ou 2 anos. Faça diariamente a higiene oral, uma escovação, né? Consulte regularmente o dentista, sempre verificando qualquer alteração na boca, porque nós sabemos também que existe o câncer de boca. É aconselhável que os homens entre 50 e 70 anos, na oportunidade de uma consulta médica, orientem sobre a necessidade da investigação do câncer de próstata. A mesma coisa quando ele já tem na família, histórico familiar, né, de pai e irmão com câncer de próstata, antes dos 60, deve realizar a consulta médica para investigação do câncer de próstata. Então, sempre quando tem na família, tem que começar mais cedo ainda essas investigações. Então, câncer, como eu disse, conhecer para evitar. Quando a gente conhece, já tem o conhecimento, é possível a gente, às vezes, evitar o surgimento dessa patologia. Não é apenas um problema médico, mas também um problema social, cultural, biológico e político. Sabendo que o câncer é mais incidente após os 40 anos de idade, que 55% dos cânceres se resume a 9 tipos, o pele não melanoma, próstata ou mama, cólon e reto, traqueia, brônquio, pulmão e estômago. É fundamental que se faça exames periódicos para evitá-los. Sabendo que as causas mais comuns são dieta inadequada, cigarro, obesidade, infecções, radiações, poluição, procure evitar. Né? Pode ver os 2 primeiros aí sempre, alimentação e cigarro. E para finalizar, né, eu gosto aí, é uma frase minha mesmo, porque o câncer em si é algo que me intriga bastante. Eu brinco que eu corro dele, né? E ele pode correr atrás de mim, mas eu corro dele. A gente tenta fazer o possível para, né, ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, então é algo que realmente me preocupa, porque a gente sabe que vem aumentando cada vez mais, e vem aumentando cada vez mais porque a população realmente está se alimentando de coisas cada vez mais industrializadas, não é? Não está tendo qualidade de vida, não faz atividade física, às vezes muito estresse, vida estressante, corrida, e acaba esquecendo de cuidar, né, da sua própria saúde, da sua própria qualidade de vida. E aí eu gosto, né, eu criei essa frase aqui, que após você conhecer essa complexidade que é o carcinogênese, que é esse câncer, né, a natureza do câncer, dos tumores, cuide-se, previna-se, adote um estilo de vida saudável, para que nenhuma célula do seu corpo, do nosso corpo, se atreva, né? Eu digo até bem que se atreva a sofrer alterações genéticas ou epigenéticas. Se a gente facilitar, ela vai se atrever sim, mas se a gente se prevenir e se cuidar, né, a gente espera que nenhuma se atreva a sofrer alterações genéticas ou epigenéticas, que a gente sabe que também acontece, e que continue tudo normalzinho, com todo o seu metabolismo perfeitamente controlado, com o ciclo celular bonitinho, né? Ali tudo bem regulado dentro das nossas células, para que nenhum de nós, nem nossos familiares venham desenvolver os tumores, tá certo? Então, realmente é uma questão de alimentação, é uma questão de, né, carcinógeno, como cigarro, álcool, sal, conservantes. Então, são coisas que às vezes estão ao nosso alcance para a gente conseguir mudar e tentar realmente manter essa patologia mais distante da nossa vida, que a gente às vezes vai envelhecer ainda com qualidade sem ser acometido por uma patologia dessa, que a gente sabe que ainda não tem um tratamento, né? Assim, vem aí com várias terapias propostas e tudo, mas ainda poucos têm acesso, estão mais sendo desenvolvidas mais nos países de grandes recursos. As pesquisas sempre acontecem primeiramente nesses países, né? Então, realmente é isso. Espero aí que vocês tenham, né, apreendido um pouco deste
conteúdo.